Meus irmãos do canal, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos vocês. Hoje nós estamos aqui para poder apresentar mais um review de uma Bíblia de estudo. E hoje vamos mostrar a Bíblia Brasileira de Estudo da editora Agnus. Esta Bíblia que muitas pessoas já ouviram falar, ficaram curiosas em saber o que se trata essa Bíblia com esse nome, né? Bíblia Brasileira de Estudo. E alguns acabam comprando a Bíblia para poder conhecê-la melhor. E realmente é uma Bíblia muito boa. Não está entre as melhores bíblias de estudo para mim, tá? Mas é uma bíblia boa, com boas notas de estudo, bons auxílios, tá? E para você que quer uma bíblia aí um pouquinho diferente, né, das que você já tem, é uma bíblia boa para se ter com relação ao seu conteúdo, o texto que ela leva, né, Almeida século 21. Eu acho que não tem nenhuma bíblia de estudo com esse texto. É um texto bem tranquilo de entendimento. Na verdade, eles pegaram aí a versão Almeida e deram uma repaginada nela, deixaram ela com uma linguagem um pouco mais contemporânea, porém manteve-se aqueles, né, vós, tu, tá? Então ficou uma linguagem clássica, mas moderna, vamos dizer assim. Bom, esta Bíblia Brasileira de Estudo, as suas notas de rodapé, as suas notas de estudo foram feitas por teólogos brasileiros. Então, por isso ela leva esse nome, Bíblia Brasileira de Estudo. Foram reunidos aí vários teólogos, né, de várias denominações. Então ela não defende uma denominação X, uma denominação Y. Várias denominações se reuniram, vários teólogos, pastores, e fizeram as notas de estudo desta Bíblia. Uma Bíblia interessante para se ter na sua biblioteca pessoal, em termos de consulta. A linguagem Almeida século 21 eu considero uma tradução interessante, tá? E então nós vamos conhecer mais desta Bíblia Brasileira de Estudo. Vocês podem perceber que ela não é grande, um tamanho médio, não é tão grossa. E a capa é um material mais liso, né? Um couro sintético liso. Tem esse detalhe aqui marrom e a parte do meio verde. Tem ela na cor azul, tem ela toda marrom, tem ela toda preta. São várias cores desta Bíblia Brasileira de Estudo que nós vamos conhecer a partir de agora. Bom, aqui nós temos a folha de rosto, temos aqui informações da editora, da tradução, temos aqui um sumário, tanto com os recursos, né, que ela possui, e também os livros do Antigo e Novo Testamento. Em seguida temos aqui uma apresentação da Bíblia Brasileira de Estudo, feita pela editora Agnus. Temos a apresentação da versão Almeida século 21. A versão Almeida século 21, ela, na verdade, eles pegaram a tradicional Almeida, né? E aí eles deram uma repaginada nela. Deram uma modernizada nela. Mas se manteve ali o vós, tu, mas ela é bem mais moderna. É uma linguagem clássica, né? Mas moderna. Então eu acho bem interessante essa tradução. Então aqui eles dão uma explicação bem interessante sobre a versão Almeida século 21. Temos aqui a equipe de tradutores, né, da Bíblia Almeida século 21, que é a tradução, né? O pessoal que ajudou aí na tradução. Ela também foi desenvolvida pelo nosso grande Luiz Alberto Teixeira Sayão, que é o tradutor aí da NVI. Ele também trabalhou na tradução desta Almeida século 21. Temos aqui a apresentação da Bíblia Brasileira de Estudo. O Luiz Sayão, ele é o editor geral desta Bíblia. Temos aqui alguns colaboradores. Vocês podem ver que são colaboradores brasileiros. Tem alguns nomes aqui meio estrangeiros, mas é uma Bíblia que foi feita por teólogos brasileiros. E temos aqui alguns recursos visuais que estarão presentes nas notas de rodapé. Então, quando vocês verem aqui nas notas de rodapé esses ícones, temos aqui nota cultural, nota de crítica textual, as notas elas vão te levar a este assunto. Então, quando você for lá nas notas de rodapé e ver um ícone desse, olha, essa nota aqui, essa referência, essa nota de estudo, está falando sobre, por exemplo, nota literária, tá vendo? Quando tem aqui esse íconezinho, quando tiver uma chavinha, nota hermenêutica, nós vamos conhecer daqui a pouco, na prática, o que é isso. Temos também vários quadros explicativos. Então, dentro do texto bíblico, dentro da própria Bíblia, você vai encontrar quadros explicativos,
você vai encontrar quadros para poder te ajudar a preparar sermões. Então, é uma Bíblia interessante. Entramos aqui agora no texto bíblico, estamos no Antigo Testamento. Todos os livros desta Bíblia vão possuir introduções, e são introduções bem interessantes, porque elas vêm com algumas perguntas, né, as introduções. Temos aqui o que, quer dizer, o que seria este livro? Temos depois quem escreveu este livro? Em seguida temos aqui quando este livro foi escrito, vai te dar uma explicação. Temos aqui também por quê, por que o livro foi escrito, a quem, a qual público este livro foi destinado, onde que o autor, no caso, né, nesse caso que é Gênesis, Moisés, onde ele escreveu este livro. Então, uma introdução bem interessante. Todos os livros da Bíblia, 66 livros presentes na Bíblia, vão possuir essa introdução com estas perguntas. Aqui nós entramos no texto bíblico. Vocês podem perceber que não é uma letra tão grande, um tamanho médio. Como eu não tenho dificuldade para leitura, não uso óculos, eu consigo ler tranquilo. Mas é uma letra com tamanho médio. Temos aqui as notas de rodapé. Então aqui vocês podem perceber aqueles desenhos, aqueles ícones que eu mostrei para vocês no início, os ícones. Temos aqui, por exemplo, a chavinha, que nós vimos lá, que é uma nota hermenêutica. Então vai se tratar aqui de hermenêutica. Ainda temos aqui um outro íconezinho também. Temos homilética, temos nota textual, temos nota cultural, que é a bandeirinha do Brasil. Então, assim, esses ícones vão te mostrar o que se trata ou de que se trata essa nota de estudo, esta nota de rodapé. Vocês podem ver aqui alguns quadros explicativos. Temos aqui o Antigo Testamento conforme a Bíblia hebraica, tá? Então vai te mostrar aqui como os livros do Antigo Testamento são divididos na Bíblia hebraica, bem interessante. E aí nós temos o decorrer do texto bíblico. Temos aqui algumas explicações também em nomes hebraicos. Na verdade, essa Bíblia possui várias explicações mais ou menos deste nível aqui, né? Algumas explicações bem interessantes, bem resumidas e algumas mais complexas. Então é uma Bíblia que tem uma linguagem tranquila, tá? Ela foi feita para você que é membro de igreja, para você que quer ter uma Bíblia aí para poder iniciar, né, no estudo da palavra de Deus, porque não é uma Bíblia muito complexa, né? Como por exemplo uma Bíblia de Estudo de Genebra, uma Bíblia mais a Bíblia Dake, por exemplo, né, que é uma Bíblia um pouco mais complexa, com estudos mais aprofundados. Essa Bíblia não possui estudos tão aprofundados. Vocês podem perceber que as várias notas de estudo, no Antigo Testamento ela não possui muitas notas de estudo, mas daqui a pouco nós vamos para o Novo Testamento, vocês vão perceber que ela possui várias notas de estudo. Olha só aqui os íconezinhos. Tá vendo? Temos vários íconezinhos aqui. Temos a bandeira do Brasil, que significa nota cultural. Bom, aqui nós chegamos no livro de Levítico. Temos aqui uma comparação do livro de Levítico com o livro de Hebreus, tá? E olha só, o Levítico, né, que é como eu costumo dizer, o Antigo Testamento é uma sombra daquilo que viria no Novo Testamento, né? Então nós temos aqui alguns significados no Antigo Testamento e o cumprimento do Novo Testamento. Nós sabemos que Cristo, ele cumpriu todos esses requisitos da lei, tá? E olha só, essa parte que nem nota de rodapé tem. Uma coisa que eu quero chamar a atenção da editora Agnus, né? Eu acho que eles pecaram um pouquinho na qualidade, tanto do material como do design da letra, né? Vamos dizer assim. Por que eu digo isso? Porque tem páginas que as letras elas estão mais escuras. Algumas outras páginas as letras saíram bem clarinhas. Então faltou um pouquinho de qualidade na hora de imprimir, né? Na hora de editar as páginas desta Bíblia. Pelo menos o caso da minha Bíblia. Eu não sei se todas as outras também possuem este problema. Temos aqui uma nota aqui hermenêutica, né? Temos aqui a chavinha. Então os quadros explicativos também vão possuir estes ícones. E aqui nós temos texto bíblico e notas de rodapé. É um padrão tradicional, né? O texto bíblico em 2 colunas e as notas de rodapé também em 2 colunas. Bom, aqui nós já chegamos no livro de Salmos. Vocês podem perceber que o Antigo Testamento não possui tantas notas de rodapé. Porém, tem alguns quadros explicativos bem completos. Então, vocês vão
vão ver também quadros pequenos, tá? Com explicações curtas, e alguns quadros com explicações mais aprofundadas, como por exemplo os salmos imprecatórios. Então, uma explicação bem interessante sobre alguns salmos presentes na palavra de Deus. E o interessante é que nós temos aqui um íconezinho, né? Uma nota técnica, aqueles ícones que nós vimos lá no começo. Então, é uma explicação mais técnica da palavra de Deus. Bom, aqui também nós temos uma poesia. Por exemplo, temos aqui o Salmo 150, né? E aí temos aqui uma poesia da cultura brasileira. Muitas pessoas não gostaram desta Bíblia por conta disso. Ah, esta Bíblia mistura cultura com cultura popular, né? Cultura cultural do Brasil com o texto bíblico e fica meio estranho. Bom, eu também achei estranho, mas eu entendi o pensamento do autor, né, das notas de estudo, ou o editor desta Bíblia. Ele quis aí pegar algumas coisas da nossa cultura e colocar aí para poder fazer um paralelo, né? Foi o objetivo dele. Algumas pessoas não gostam, mas vocês podem notar que esse poema, esta poesia, né, tem muito a ver com o Salmo 150. Então eu achei interessante. Muita gente não gosta, né? Questão de opinião. Temos aqui o livro de Provérbios, a introdução, que nós já vimos. E temos aqui o texto bíblico. As notas de rodapé, muitas das vezes não são tantas notas. Por exemplo, não comenta tantos versículos. Mas vocês podem perceber que comenta de forma exaustiva. E comentários bem interessantes que nos ajudam a entender com muita facilidade o texto bíblico. Bom, aqui nós estamos em Isaías. Temos aqui também um quadro com uma explicação. E nós temos aqui uma nota técnica, né? Com a explicação do texto bíblico. Bom, aqui nós já estamos em Mateus, capítulo 1. Temos aqui mais um poema, né? De Manuel Bandeira, que fala a respeito do nascimento de Jesus. Então, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Ele pega alguns poemas, algumas poesias e faz o paralelo com o texto bíblico. Lembrando que são poemas e poesias seculares, né? Bom, é questão de opinião se a pessoa gosta ou não. Vocês podem perceber que no Novo Testamento as notas são bem exaustivas, como por exemplo a nota do versículo 19 do capítulo 1. Olha o tamanho da nota de estudo. Então são notas bem aprofundadas assim, conteúdo. E conteúdo bem simples, bem fácil de entendimento. Ainda mostrando alguns recursos desta Bíblia, temos aqui um estudo bem interessante sobre a oração, a comparação de uma oração mundana, né? Uma oração sem sentido com a oração do reino. Então, bem interessante. E depois temos aqui uma comparação do Pai Nosso na tradução original de Almeida, né? Lá de 1600 e Guaraná com rolha, e como está o Pai Nosso na Almeida século XXI. Isso é questão de tradução, né? Para quem gosta de comparar as traduções. Olha só as notas de rodapé. É uma Bíblia com bastante conteúdo. E o conteúdo bom, conteúdo tranquilo, sem problema algum. Estamos aqui em Mateus, olha só. Mais explicações. Um dia a casa cai, olha só. Um texto bem interessante. Aquela passagem aqui dos dois fundamentos, né? Está lá em Mateus. Dentro ainda do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Bom, aqui nós estamos em Marcos. E eu acho que não dá para vocês notarem, mas eu vou abrir um pouquinho a imagem. Olha só, como tem partes que o texto bíblico fica bem mais claro. Tá vendo? Parece que faltou tinta na impressora. E aqui já está mais escuro um pouquinho. Esse é o ponto negativo dessa Bíblia, tá? Eu não gostei porque eu achei que faltou um pouquinho mais de qualidade no material. Não é uma Bíblia tão barata, tá? E o material peca um pouquinho. Tem páginas que são um pouquinho mais claras. Eu não sei se isso aconteceu só com a minha Bíblia. As pessoas que tiverem essa Bíblia aí podem dizer melhor se este problema segue em outras Bíblias também. Olha só, uma explicação sobre as parábolas. É uma Bíblia boa, uma Bíblia muito boa mesmo. Muito conteúdo, notas de rodapé e uma linguagem bem tranquila que é a Almeida século XXI. Uma linguagem que é um pouco mais contemporânea que a Almeida Revista e Corrigida, a Almeida atualizada. Então uma linguagem mais do nosso dia a dia mesmo. Tá? Não tem arcaísmos, não tem aquelas palavras que a gente fica pensando, poxa, o que essa palavra significa? Por exemplo, enxúndia nas ilhargas, né? Tá lá em Jó. Ninguém sabe o que é isso no nosso dia, né? Quer dizer, é gordura na barriga, localizada, aquele famoso pneuzinho, né? Aqui uma
uma explicação sobre as evidências da salvação, né? Para você montar o seu sermão. Olha só como as letras aqui já estão mais escuras, tá vendo? Então, a edição dessa Bíblia aí deixou a desejar um pouquinho com relação a isso. Mas nada que atrapalhe e não tire aí as qualidades desta Bíblia brasileira de estudo. Olha só, estamos aqui no livro de Efésios, já no Novo Testamento. Olha só, a quantidade de notas de rodapé. Aqui nós temos texto bíblico e aqui notas de estudo. Olha só. Assim como a igreja está sujeita a Cristo. Um estudo, uma nota aqui bem interessante. O livro de Efésios tem bastante notas de rodapé. Olha só. Temos aqui mais um quadro explicativo. Isso aqui é texto bíblico. Olha só, essa parte aqui é texto bíblico. E olha a quantidade de notas de rodapé. E notas, ó, bem grandes, olha só. Versículo 12 do capítulo 6 de Efésios. Olha o tamanho da nota de estudo. Bom, aqui nós estamos chegando ao final, né? Apocalipse, capítulo 2. Olha só, explicações interessantes sobre alguns temas, né? Algumas palavras que estão presentes no texto bíblico. Temos aqui um quadro explicativo sobre as 7 igrejas da Ásia, né? Temos Pérgamo, temos Tiatira, temos Sardes, Éfeso. Olha só, uma explicação interessantíssima, com os pontos positivos, pontos negativos. Um quadro bem interessante. E aqui nós temos mais notas de estudo. Notas muito interessantes. Então você tira sua conclusão aí com relação à Bíblia brasileira de estudo. Vocês podem pausar o vídeo e ler um pouquinho das notas de rodapé presentes nesta Bíblia de estudo. Bom, aqui nós chegamos no final do texto bíblico, tá? Encerrando Apocalipse. Aí nós temos algumas ajudas para o leitor. Temos aqui uma tabelinha de pesos e medidas, bem completa essa tabela. E aqui no final temos mapas coloridos, mapas muito bonitos, organizados aí pela editora Agnus. Olha só. Mapas ilustrados, um papel revista, papel excelente. Olha só, mapas muito interessantes. Ela não tem concordância bíblica, não tem referências dentro do texto bíblico, aquelas referências em cadeia, né, que fica aqui embaixo, algumas ficam aqui na coluna central. Não tem isso e também não tem concordância bíblica nem dicionário. Esta é a Bíblia brasileira de estudo. Bom, é uma Bíblia que eu considero boa. Não está entre as melhores Bíblias de estudo, eu acho que ela poderia ter um conteúdo um pouco mais aprofundado, mas a proposta desta Bíblia é atender os cristãos em geral, né? Você é membro de igreja, você está começando no caminho do Senhor, então, dentro da proposta que eles resolveram, dentro daquilo que eles resolveram propor com essa Bíblia de estudo, eu acho que ela atende bem a Bíblia brasileira de estudo. Que Deus abençoe vocês, agradeço aí por vocês estarem nos acompanhando aqui no canal. Curtam nossos vídeos, compartilhem, se inscrevam no canal, porque vem muita novidade aí pela frente. Que Deus abençoe e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.